Fala, my friends! Você está no canal do Peregrino.com. Eu sou o Anderson Friend e hoje nós vamos falar de um tema muito profundo, muito caro, muito belo e que chegou até mim através da comunhão de uma querida irmã, a irmã Friend Mari de Penápolis, com não necessariamente um questionamento, mas parecia-me muito mais um acréscimo quando a gente vê essa palavra no seu entendimento mais profundo. E aí ela trouxe para mim, na ocasião dessa comunhão que a gente teve na palavra, a passagem de João capítulo 1, versículo 11. Mas o que, em suma, João 1, 11 queria dizer é a famosa palavra que a maioria de nós conhece desde já, que é: ele veio para os seus e os seus não o receberam. Mas tem alguma coisa que a gente pode extrair dessa porção que vai além dessa simples menção? Esse versículo quer dizer algo mais? O que o texto, na sua profundidade, exige de nós nessa leitura? E para finalizar, como o texto grego, como o grego original, a língua grega original, fala e interpreta essa passagem? Será que a gente tocou em todos os pontos dela? É isso que a gente vai ver nesse momento de reflexão, nesse momento que a gente chama de as profundezas do peregrino. Vamos aprofundar diante da palavra do Senhor. Que Ele seja a nossa luz. Eu vou colocar a tela aqui para a gente verificar essa passagem melhor. Conforme você já pode ver aí, nós temos a passagem: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Essa palavra aí, ela tá na tradução brasileira, TB. Os grifos são meus. Então, o primeiro seu está no singular, o segundo seu está no plural. O que quer dizer veio para o seu e os seus não receberam? Essa palavra, num primeiro momento, alguns vão dizer que o primeiro seu se refere a Israel como nação, e como nação deveria estar no singular, e por isso que o seu está ali no singular. Outros vão dizer que o seu, no sentido do povo também é singular, e depois ele explica quem é o povo, que são os seus. Mas isso não fica bem explicado. Primeiro, porque os seus, na segunda parte, já é o povo, já são as pessoas. E esse seu, na primeira parte, pode nos indicar algo muito mais profundo. Primeiro, ele é uma expressão grega diferente da mesma expressão grega que aparece ali. O que nós fazemos? Nós usamos o pronome possessivo no português. Mas isso não passa a ideia do texto original, porque o texto original não usa o pronome possessivo. E existem pronomes possessivos, né? O papel dos pronomes possessivos na língua grega. Você vai, por exemplo, flexionar esses pronomes possessivos para os casos: nominativo, genitivo, acusativo, dativo. Por exemplo, se é um pronome possessivo. E ele não necessariamente é a mesma palavra que está aí nessa passagem. Essa passagem, ela trata, na verdade, de adjetivos. Vamos olhar mais um pouquinho de perto. Vamos avançar essa tela aqui. É importante a gente fazer essa leitura aqui, ó. O seu não é um pronome possessivo no grego, tá vendo? É aquilo que a gente acabou de falar. E sim um adjetivo. Pasmem, my friends. Seu é um adjetivo, tanto na primeira parte quanto na segunda parte, indicando algo que lhe é próprio, característica de singularidade. Isso não pode ser absorvido com o pronome do nosso português. É verdade. A gente não vai conseguir pegar a ideia adjetival desse seu e seus apenas usando o pronome possessivo, que seria a tradução mais natural. Lembrando que esse pronome possessivo, como ele é um adjetivo, ele quer dizer algo de característica própria. É como esse dia, que é o primeiro seu, que está no singular na maioria das nossas traduções, entre elas Almeida Corrigida, Almeida Atualizada, Nova Almeida Atualizada e a própria tradução brasileira, ele está no gênero neutro no grego. Isso indica, pelo gênero neutro, que essa palavra ela tem muito mais a ver com algo do que com pessoas. Já os seus, que aparece na segunda parte, e os seus não receberam, não está no gênero neutro, está no gênero masculino, sendo muito mais fácil absorver a ideia pessoal ou de pessoas. Então a primeira parte, my friends, indica algo, alguma particularidade do Senhor. Ele veio para uma particularidade específica. E isso foi o questionamento da irmã Mariana. Quando ela coloca assim: esse seu, o que é esse seu? Que característica é essa dele vir para o seu? Porque ela usava na ocasião a Bíblia textual, que traduz muito bem, por sinal, essa passagem, dando a entender que esse seu é algo peculiar do Senhor Jesus. E os seus são as pessoas que pertencem ao Senhor Jesus. Então, o primeiro seu não é pessoal, não é no sentido de pessoas, é no sentido de coisa.
Agora, olha que interessante. Voltemos lá para a tela e vamos absorver um pouquinho mais essa porção. Vamos avançar aqui e vamos olhar no texto grego. Eistaidia, elthen, kairoi, idioi. Eistaidia. Esse eistaidia aqui, ele é muito rico, meus irmãos. Porque o eista significa uma preposição de direção. Você está indo em direção a algo para entrar dentro desse algo. Aqui o tá é um artigo, né? Então, ele está entrando para dentro desse idia. Esse idia é aquele adjetivo que indica algo peculiar. É uma qualidade do que é peculiar. É como, por exemplo, a gente usaria aqui no nosso português aquilo que a gente diz pessoal. Ele veio para pessoal, ele veio para algo pessoal. Então, esse idia representa um artigo que revela particularidades específicas de alguém que está envolvido com essa particularidade. O fato dele ter entrado para dentro dessa particularidade indica que essa particularidade lhe era muito cara. Lhe era algo de grande profundeza. E o que era isso, meus irmãos? Irmãos e irmãs, o que era esse dia em relação ao Senhor Jesus? O que lhe era caro, que fez com que ele viesse, se encarnasse? O que lhe era peculiar, especial, pessoal, de uma forma que só ele poderia fazer? Era a redenção dos pecadores. Então ele vem, meus irmãos, para redimir os pecadores. Como isso é profundo. A gente tem feito até agora a leitura errada disso. Quando a gente fala ele veio para os seus, a gente está pensando que é o povo. O povo é o segundo seus. É esse aqui, ó, idioi, que aqui está se referindo, né, ao tom, que é algo dele, daqui que vem a palavra auto, né, de automático, de autoexílio, de autonomia, ou seja, que é algo de alguém, né, que é algo próprio, que é algo que lhe é próprio. Aqui é pronominal. Aqui é adjetival. Então ele está falando de coisas pessoais que pertencem a ele. E por que aqui tem que ser pessoas? Por causa do verbo aqui. O parelabon. Parelabon significa receber. E aqui não significa que esses dele, que é dele, não receberam. Não o receberam. Então aqui tem que ser pessoas. Mas aqui não é pessoas. Aqui é algo particular. Aqui é algo baseado numa ideia, num pensamento, numa coisa que lhe é peculiar, numa coisa que lhe é cara, numa coisa que lhe é sua, própria. Por quê? Porque o gênero é neutro no grego. E aqui o gênero é masculino. Se o gênero é neutro, a chance dele estar indicando algo, pessoas ou coisa não com não envolvimento tão pessoal é muito grande. Então indica que ele veio para algo seu, específico, pessoal, muito caro, que é tão caro que fez ele vir, que fez ele se encarnar. E o que é isso? É a redenção. Então ele veio para nos redimir. Aqui tem um kai no grego, né, que significa uma ideia de conjunção adversativa. As nossas traduções usam a partícula e. Eu não sei se a ideia é usar a conjunção como uma adição ou como uma ideia coordenada, ou se fez mesmo os tradutores passar uma ideia de adversidade, mas a melhor forma de você colocar uma ideia adversativa é usar o mas. Mas, contudo, entretanto, porém, não obstante. Então eu usaria aqui o contudo, ou o mas. Ele veio para algo que lhe é pessoal. Ele veio para coisas pessoais sua. Ele veio para uma coisa sua. Ele veio para o seu. Ele veio para algo próprio. Mas, aqui está no plural, artigo plural, os seus, ou seja, os que são dele, não receberam. Meus irmãos, o que é isso? My friends, o que é isso que fez o Senhor vir? Isso prova que ele desejava morrer por nós desde a fundação do mundo. Isso prova também aquela palavra muito, às vezes estranha, só estranha para nós, que o cordeirinho foi morto desde a fundação do mundo. Foi desejo dele morrer por nós. E como ele ansiava, como ele anelava, como ele se angustiava até que isso acontecesse. Essa expressão deixa claro que ele tinha um desejo. E por que isso é tão importante, meus irmãos? Porque às vezes a nossa relação com essa palavra de que ele veio dar a vida pelos pecadores ou a salvação, às vezes sem um cuidado devido, sem a solenidade devida, às vezes passa na nossa cabeça
alguma coisa desassociada de uma emoção ou de uma ligação emocional que o senhor tinha com isso, mas isso não pode passar batido, porque o senhor tinha uma ligação emocional com a ideia de morrer por nós muito profunda. Era tão desejoso, isso deveria consumi-lo de desejo. E não só o pai esperou, depois da queda de Adão e de Eva, 4.000 anos, mas também o filho esperou 4.000 anos para poder ver a seus próprios negócios. Porque é isso que a palavra quer dizer. A palavra dia indica uma ideia de negócios, né? Que ele veio a negócios próprios, a algo peculiar. Meu amigo, minha amiga, irmão, isso aqui é a coisa mais profunda. Quando eu percebi isso, eu não me contive. A gente não tem outra forma de expressar o sentimento quando a gente lida com uma passagem dessa que não seja chorando, caindo aos pés do Senhor. Eu me quebrantei quando eu vi que o Senhor veio para algo pessoal. Morrer por nós, meus irmãos, se tornou algo pessoal para ele. Dar a vida por nós não era mais algo aleatório ou desassociado, ou só algo assim que fazia parte de uma ideia ou de um projeto. Se encarnou nele. Ele internalizou a ideia de dar a vida por nós. Isso se tornou algo pessoal. Você tem suas coisas pessoais. Eu tenho minhas coisas pessoais. O Senhor tinha as suas coisas pessoais. Dentre as suas coisas pessoais, dentre o seu idia, ou aquilo que era seu, tinha o desejo fervoroso de dar a vida por nós. Ele veio para isso. E ele queria que os seus o recebessem para isso. Porque tem uma falsa ideia de alguns círculos, de alguns irmãos, de que o Senhor Jesus, a dureza foi provocada por Deus, dureza do povo judeu, para que ele pudesse morrer e assim salvar-nos. Senão, se o povo o recebesse, como ele poderia morrer por nós e nos salvar? Mas era desejo dele também que o povo recebesse. Porque o que prova que ele morreria por nós não era os seus receberem. Não era isso. O que prova e o que deixa claro que ele daria a vida por nós, a despeito de qualquer coisa, é que ele veio para o seu negócio. Ele veio para o seu idia, para cumprir algo pessoal. E queria que os seus o recebessem, mas os seus não receberam. Ou seja, se os seus recebessem, ele morreria do mesmo jeito, porque ele veio para isso. Ah, my friends, que coisa mais preciosa, que palavra tremenda é essa? Que coisa rica é essa? Aleluia. E não termina aqui. O idia também, por mais que as nossas traduções em português colocam no singular, e isso é de fato uma boa estratégia de tradução, porque vai fazer com que esse seu se associe a ele, porque ele está no singular, ainda assim não extrai a essência de tudo, porque esse idia, ele está no plural, no gênero neutro. Do mesmo jeito que idioi está no plural, no gênero masculino. Os idióis ao tom u parelabon foram os que não receberam. Mas o idia, que era as suas coisas próprias, das quais ele veio e pelas quais veio, foi não só a questão dele vir, mas foi a questão de todo o cumprimento da vinda dele. E o que indica que ele não veio para uma coisa só. Embora a redenção estivesse fervescendo dentro de si, pelo fato de estar no plural, o idia, as coisas do Senhor Jesus, representa mais de uma. Vamos ver melhor como é que ficou esse trecho aqui. Está idia, para dentro do seu, que lhe é particular, próprio, causa própria, veio. Ele veio por uma causa própria. Porém, os seus, os que são próprio dele, não o receberam. Agora, olha só, my friends. Como isso aqui está no plural, o correto seria interpretar algo como coisas particulares. Coisas próprias. E que coisas essa particular que só poderia ser cumprida na sua encarnação ou no fato dele ter vindo? Primeiro, morrer por nós. Segundo, obedecer o Pai na condição de homem. Por quê? Ao obedecer o Pai na condição de homem, ele eleva o homem como a maior condição criacional. Ele coloca o homem diante daquele desejo que o Pai teve do homem, porque o homem não foi completado no Éden.
O homem foi iniciado no Éden, mas quando ele deveria ser completado, o homem pecou. Então o homem ficou incompleto. E o Senhor Jesus vem e completa o homem em si mesmo, e ele faz isso como uma coisa própria, como um negócio próprio, como uma coisa peculiar entre ele e o Pai. Essa coisa consumia ele e o Pai. E ao Pai ele dá o direito do Pai sentir a sua vontade ser feita em um homem. E ele ver como era o homem fazer a sua vontade. E Jesus, como homem perfeito, cumpre toda a vontade de Deus em uma figura humana. E Deus é satisfeito com o seu homem. E pela primeira vez, Deus vê o homem funcionando em sua plenitude. Vê a árvore da vida encarnada no homem Jesus. Ah, meu irmão. Essa foi a segunda coisa. A primeira coisa, claro, morrer por nós. A segunda coisa, obedecer o Pai na qualidade de homem. E tem mais uma coisa pela qual ele veio: o esvaziamento. O Senhor veio experimentar a limitação. No tempo e no espaço ele ficou limitado, dentro da sua figura humana. Mas ele esvaziou-se, 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 até ao ponto de morrer. Deus precisava morrer. Esse dia, meus irmãos, essa palavra e dia é da mais alta conta. Como eu fiquei grato com a irmã que trouxe esse assunto, que trouxe essa investigação, e como isso me deixou completo naquele dia. E é o que eu desejo para você. Considera, reflete nisso. O Senhor veio para coisas próprias, específicas, das quais ele se encarnou, para morrer por nós, para elevar o padrão de homem perfeito, para cumprir em Deus toda a sua vontade na qualidade de homem e Deus ser satisfeito no seu homem, porque até então Deus não tinha se satisfeito em homem nenhum, e aqui ele se satisfaz no homem. Não somente isso, porque nesse homem Jesus se inaugura o novo homem, a nova raça. E ele precisava experimentar o esvaziamento. Essa coisa de esvaziar será muito pessoal. Era muito pessoal. E ele veio e experimentou. Na soma desses três fatores, pelo menos, a gente consegue entender o que dia quer dizer e quão rico é essa palavra. My friends, eu coloco isso diante de vocês para reflexão. O Senhor veio para as suas coisas. É isso que quer dizer dia. Plural, gênero, neutro, mas algo que ele é peculiar. Mas os seus não receberam. Indicando que se os seus recebessem, ele não deixaria de vir para as suas próprias coisas, que era morrer, obedecer e se esvaziar. Nisso ele cria a nova raça, inaugurando a igreja. Por isso que Tiago fala que nós somos as primícias das suas criaturas. Porque na igreja se nasce uma nova raça, se nasce novas criaturas. Para finalizar, vamos olhar agora um pouco como as traduções, de um modo geral, traduzem essa passagem, olhando para algumas traduções diferentes, tá? Eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada nessas traduções. Lembrando que isso aqui é uma tradução minha, tá? Direto do texto grego. Olha lá, tradução minha, literal, grifo meu. Agora, olha só, essa é a tradução da irmã Mari. A Friend veio com essa tradução muito boa. Ao seu veio. É a versão que mais dá a ideia de algo próprio, peculiar. E os seus não receberam. Eu só trocaria o e aqui por mas os seus não receberam. Eu acho que a conjunção adversativa ela tem que ter mais ênfase, para que não fique dúvidas quando a gente estiver lendo um texto. Agora, olha só. Essa tradução aqui é a tradução da Vulgata Latina. Impropria venit et sui, eum num receperunt. O que está dizendo aqui? O que Jerônimo quis destacar aqui? Ele destacar da seguinte forma. Ele veio em causa própria. Impropria venit. Venit é veio imprópria. Ele veio para si próprio, para algo próprio. Tá? É o que a gente tem falado. Ele veio para as suas coisas, para os seus negócios, para algo pessoal. Muito caro, muito profundo, porque para vir para algo desse tipo, que fez ele vir, não só fez ele se encarnar, mas fez ele se encarnar, morrer e ressuscitar. Então essa própria venite que Jerônimo coloca aqui é da mais alta conta, não para nós, é para o Senhor. Se a gente está achando que a gente é alguma coisa, saiba que nós não somos nada. É o Senhor que colocou isso em alta conta. É por causa dele. Por isso que nós temos que agradecer ao Senhor, porque isso é graça. E não é um grupo específico lá da eternidade passada, não. É toda a humanidade. É para toda a humanidade. Basta que o pecador creia no nome dele. E aqui fala eum, né? Esse eum é uma espécie de pronome. Esse sui aqui é uma espécie de pronome possessivo, e esse eum é eles, né? Os seus próprios não receberam.
Essa é a Vulgata Clementina de Jerônimo. Muito interessante a tradução de Jerônimo. Olha essa tradução aqui, ó. He came to his own things, and his own people did not receive him. Tá dizendo assim, ele veio para sua própria, né? Ou como colocou aqui Jerônimo, em causa própria. Ele veio para o seu ou para a sua própria. Só que olha só que interessante essa tradução. Ela colocou things. Não tá no grego things. Things é coisa. Quando você vê no inglês a palavra things, é como se fosse no português coisas. Ele deixou em itálico porque isso não está na própria palavra grega, mas está subentendido no idia. Porque como é coisa pessoal, então são suas coisas próprias. Que tradução bem colocada mesmo. Então ele veio para suas próprias coisas. E os seus, ou o seu povo, né? Se ficar no singular, pode colocar aí o seu povo, porque povo indica muitos, né? Ou no plural, colocando seus, né? E o seu próprio povo não o recebeu. Essa aqui é a Lexham English Bible. Uma Bíblia muito boa, uso ela constantemente. Ah, tá. O grifo é nosso por causa disso aqui. Olha essa outra tradução. To his own things. Aqui ele usa things também, só que não deixa em itálico, porque aqui o tradutor já incorporou. Ele não consegue desassociar o things do on. Então não é veio para o seu, é veio para suas coisas próprias. Veio para suas coisas pessoais. Para suas próprias coisas ele veio e seu próprio povo não o recebeu. Os seus não recebeu. Muito bem traduzido também. Essa Bíblia de Young. Então é isso. Queria agradecer muito a nossa friend Mari de Penápolis por ter compartilhado isso. Eu não sei o que seria de mim se eu não tivesse recebido essa palavra. Que perda seria, meus irmãos? Que perda seria eu não poder enxergar, pelo menos de forma embaçada, um pequeno vislumbre do que foi as coisas pessoais do Senhor. E por que ele veio? Porque ele veio morrer por nós. Porque ele veio salvar os pecadores. E como era desejo dele obedecer ao Pai como homem, para dar ao Pai essa satisfação. E como ele queria se esvaziar, sendo Deus, não deixando de ser Deus em momento nenhum na questão da sua natureza, mas ele se esvaziou ao ponto de agir como um homem nessa terra, obedecendo ao Pai em tudo. Essas eram as suas coisas pessoais. A ele toda a glória. Louvado seja o Senhor por suas coisas pessoais. É por causa delas que estamos aqui. Obrigado aí, meus amigos que ficaram comigo até aqui. Se você gostou, compartilhe esse vídeo. Se você acha que outras pessoas precisam entender um pouquinho desse assunto, compartilhe esse vídeo com pessoas especiais para você, pessoas que você quer que ela vislumbre um pouco mais, um detalhe a mais do Salvador, aquela pessoa querida que ama o Senhor Jesus. A glória seja ao Senhor Jesus e a gente vai continuar seguindo em frente como peregrino. Nos vemos logo ali.